Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com o estudo da função quadrática, a gente vai ver aqui nessa aula a ideia dos zeros ou raízes da função quadrática. A gente já viu isso com a função afim e vai recordar aqui com a função quadrática a ideia é a mesma, né? Então, a definição é a seguinte: nós chamamos de zeros ou raízes de uma função quadrática os números reais que anulam a função, né? Por isso que a gente chama ela de zeros, ou seja, que fazem com que f de x seja igual a zero. Na prática, para a gente determinar essas raízes, nós igualamos a função a zero, e aí, como a função quadrática é uma função do tipo f de x igual a x² mais bx mais c, na hora que a gente pega e iguala a função a zero, né, isso aqui vira uma equação de segundo grau, tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Determinar as raízes das seguintes funções quadráticas. Então, na letra A, eu tenho isso aqui, ó, f de x igual a 2x² menos 8. Lembra que encontrar a raiz é fazer a função ficar igualada a zero, né? Então, quem que é a minha função aqui? 2x² menos 8, certo? Então, eu vou igualá-la a zero. Então, eu vou pegar o 2x² menos 8 e igualar ela a zero. Equação de segundo grau. E olha só, ela é uma equação incompleta. E quando a equação é incompleta, eu não preciso ficar calculando Bhaskara, aquela coisa errada toda. Eu posso pegar e resolver por um método mais rápido. Aqui, ó, como eu só tenho um cara com x, eu posso isolar o x. Então, fica 2x² menos 8 igual a zero, né? 2x² manda esse 8 para o outro lado positivo. x² é 8 dividido por 2, porque o 2 vem fazendo a operação inversa. x² é igual a 4. Se está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada do outro lado. Lembrando que é mais e menos a raiz, né? Então, x é igual a mais e menos. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, a primeira raiz é o menos 2. E a segunda raiz é o mais 2. Lembrando que o mais ele pode ser colocado de fora, né? E aí a letra C. y é igual a 5x² mais 20x. Lembra que f de x e y, né, são a mesma coisa. E para encontrar o zero, eu pego a função e igualo ela a zero. A função é 5x² mais 20x, né? Então, eu venho e igualo ela a zero. Então, 5x² mais 20x é igual a zero. De novo, equação incompleta. Só que aqui eu tenho dois termos com x, ó, esse termo com x² e esse termo com x, né? Aqui eu posso pegar e utilizar o fator comum em evidência, ao invés de calcular delta, aquela coisa errada toda, né? Lembra que o x² eu posso escrever como x vezes x, ó. 5x vezes x mais 20x é igual a zero. E por que eu fiz isso? Porque, repara que eu tenho x e tenho x, não é? Se eu tenho x e x, eu ponho ele em evidência, que é o que está repetindo, e o restante, que é o 5x mais 20, igual a zero. Aí, o que vai acontecer? Como eu tenho uma multiplicação de dois números e o resultado é zero, a gente lembra que um deles tem que ser zero. Então, x igual a zero ou 5x mais 20 é igual a zero. Então, a primeira raiz da minha equação é esse x1 igual a zero. E a segunda raiz vai ser esse x aqui. Então, equaçãozinha simples, ó. 5 vezes o x2 é igual a menos 20, né? Porque ele passa para cá fazendo a operação inversa. x2 é igual a menos 20 dividido por 5. x2 é igual menos, divide por positivo, fica menos. 20 dividido por 5 é 4. Pronto.
encontrei as duas raízes, certo? E aqui no exemplo 2, pediu para determinar os zeros da função f de x igual x ao quadrado menos 7x mais 10. Lembra que encontrar um zero é pegar a função e igualar ela a zero. Então, eu vou ter essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Aqui, pessoal, a gente tem uma equação completa, né? Tem o cara com x quadrado, tem o cara com x e tem o cara sozinho. Então, aqui eu tenho uma equação completa. E se é uma equação completa, eu tenho que achar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, quem que é A, quem que é B, quem que é C, para poder encontrar, fazer uso da fórmula de Bhaskara, né? Então lembra, o A é o cara que acompanha o x quadrado. Como o x quadrado está sozinho, o A vale 1. O B é o cara que acompanha o x, ó, é o menos 7. E o C é o forever alone, que não está dando a mãozinha para x nenhum, que é o 10, certo? Fiz isso, cálculo de delta, né? Calcular o discriminante. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, o b é menos 7, eu tenho que tomar o cuidado de deixar ele entre parênteses, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 7. Delta é igual, menos 7 ao quadrado dá 49 positivo, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7, opa, 4 vezes 7 não, 4 vezes 10, socorro. 4 vezes 10, 40. Então, delta é igual a 9. Assim que eu encontrei o valor do delta, eu pego e uso a fórmula resolutiva, né? Que é a fórmula de Bhaskara. Escrevo ela para me lembrar, né? X é igual a menos b, mais e menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. X é igual a menos da fórmula. Olha que o b está negativo, então eu tenho que pôr ele entre parênteses. Mais e menos raiz quadrada de 9, que é o valor do delta, sobre 2 vezes 1, que é o valor do a. X é igual. Lembra que eu tenho aqui esses dois sinais aqui negativos, né? Então, eu posso pegar e fazer ali a carinha feliz para a regra de sinal, menos com menos fica mais, né? E posso aproveitar e tirar também essa raiz quadrada aqui, tá? Então, vai ficar assim, x é igual, menos com menos dá mais 7, mais e menos, raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2. Aqui eu posso encontrar o x1, que é a primeira raiz, que eu vou pegar o sinal de cima, 7 mais 3 sobre 2. E o x2, que é a segunda raiz, que eu pego o sinal de baixo, que é o 7 menos 3. Então, o x1 fica 7 mais 3, 10 sobre 2. Portanto, x1 é 5. E aqui, x2 é 7 menos 3, 4 sobre 2. Portanto, x2 igual a 2. Tá? Então, só resolver a equaçãozinha de segundo grau. Para a gente reforçar isso, esse exercício aqui, né, o exemplo 3, está falando determinar os zeros da função y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Lembra que a gente tem que lembrar, foi ótimo, né? Que encontrar o zero é pegar a função e igualar ela a zero. Então, a função é x ao quadrado menos 4x mais 4, igualo ela a zero. Equação completa, acho A, acho B, acho C. O A é o cara que acompanha o x quadrado. Não tem ninguém aqui na frente, tem um escondido. O B acompanha o x, menos 4. O C está sozinho, vale 4. Fiz isso, cálculo do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 4 ao quadrado, que é o valor do b, menos 4 vezes 1
vezes 4, que é o valor do c. Delta é igual a menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1, 4, vezes 4 dá 16, delta deu 0. O delta deu 0, a gente já sabe que vai ter uma raiz apenas, né? Então, x é igual a menos b mais e menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, para usar a fórmula resolutiva. X é igual a menos 4 mais e menos raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 1. Regrinha de sinal, menos com menos, carinha feliz eu sei que dá mais. Essa parte aqui eu posso eliminar, por quê? Raiz quadrada de 0 é 0, então não preciso me preocupar com isso daqui. Então, x vai ser igual a menos com menos 4, 2 por 1, 2. Então, essa função só tem uma raiz, que é 4 dividido por 2, que dá 2. Tá certo? E exemplo 4. Determinar os zeros dessa função aqui. Então, lembra que determinar o zero é pegar a função e igualar ela a zero. 2x ao quadrado menos 3x mais 7 é igual a zero. Acha A, acha B, acha C. O A aqui vale 2. O B é menos 3, o C vale 7. Calculo o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 3 ao quadrado, peguei o valor do B, menos 4 vezes 2 vezes 7. Delta é igual a menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56, né? Então, se eu fizer 9 menos 56, isso aqui vai dar menos 47. Se eu for insistir em jogar lá na fórmula de Bhaskara, menos b mais e menos raiz de delta sobre 2a, a gente vai ver que vai dar um pequeno probleminha. Ó. Menos 3 mais e menos raiz quadrada de menos 47 sobre 2 vezes 2. Aqui, ó, aqui, na hora que a gente chega em raiz quadrada negativa, né? A gente tem raiz de menos 47, a gente fala que ela não existe, né? Esse símbolo do ezinho ao contrário cortado aqui é o símbolo matemático de não existe. Consequentemente, a função não tem zeros ou raízes reais. Certo? Então, aqui não tem solução. Parou por aqui, ponho que não tem solução, não tem zeros reais, tá? Aí, pessoal, como a gente já percebeu, né, a quantidade de raízes, como a gente pôde ver nos exemplos anteriores, depende do valor do discriminante, né, do delta, da equação de segundo grau. Quando o delta é positivo, a gente tem duas raízes reais, ou seja, que estão no conjunto dos reais e distintas. Eu tenho o x1 diferente do x2. É o que aconteceu aqui nesse exemplo 2. Ó. Repara que esse delta aqui é maior do que zero. Então, tive x1 e tive x2. Quando o delta, aqui eu coloquei invertido, tá? Quando o delta for igual a zero, e aqui é menor, tá? Então, quando o delta for igual a zero, teremos uma única raiz real, ou duas raízes reais e iguais, tá? Que é o caso aqui, né? O delta deu zero. Então, eu já falei, ó, não precisa se preocupar com esse mais e menos raiz de delta. Se eu quisesse, eu poderia fazer assim, ó. Essa etapa ficaria 4 mais e menos 0 sobre 2. O x1 ficaria 4 mais 0 sobre 2, que é 4 sobre 2, que deu 2. E o x2 ficaria 4 menos 0 sobre 2,
4 por 2, que deu 2. Ó, eu encontrei x1 e x2 somando e subtraindo a raiz do delta. Só que o que a gente notou? Que x1 foi igual ao x2. Então, por isso que a gente só faz uma raiz aqui, tá? E por último, aqui eu também tinha feito caquinha na digitar, se o delta for negativo, nós não teremos nenhuma raiz real, né? A gente percebeu, essa raiz quadrada de menos 47 não pertence ao conjunto dos reais, ou seja, eu olho lá no conjunto dos números reais e não tem ninguém aqui que na hora que eu elevar ao quadrado dê menos 47, que achar uma raiz quadrada é isso, achar um carinha que na hora que eu elevo ao quadrado dá o valor que está dentro da raiz. Então esse cara aqui não está dentro do conjunto dos reais. Então a gente fala que esse cara aqui, ó, não pertence aos reais. Então, nós não temos uma raiz para essa função, tá? E aí, como exemplo de aplicação, a gente colocou isso aqui, ó, que essa função tem dois zeros reais e iguais. Isso aqui está querendo dizer que o x1 é igual ao x2, ou seja, uma única raiz, tá? Nessas condições, determinar quem são os possíveis valores de k. Ah, mas como que eu faço isso? Olha a função. f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3k, não é? Vamos pegar e descobrir nessa função quadrática quem que é o valor do a, quem que é o valor do b e quem que é o valor do c. O a é o cara que acompanha o x ao quadrado, então tem um escondidinho aqui. O b acompanha o x, então é menos 2. E o c está sozinho, ó, é 3k. Tá bom, mas no que isso aqui me ajuda? Né? O que eu vou fazer com isso? Agora eu volto lá na condição. Essa função tem apenas uma raiz. Tá? Quando essa função tem apenas uma raiz, eu sei que o delta dela é zero. Ó. Se o delta for zero, apenas uma única raiz. Então, o que eu vou fazer? Que delta, que é o meu b quadrado menos 4 vezes a vezes c, tem que ser igual a zero. E agora eu vou substituir esses valores aqui lá na formulazinha para calcular o delta. Então, o b menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes 1. Olha, o c vale 3k. E a gente sabe que este delta tem que ser igual a zero. Repara que agora eu tenho só uma equaçãozinha para achar o valor de k. Né? Então, agora fica fácil. Né? Nós resolvemos a equação. Para resolver essa equação, eu vou pegar e fazer as continhas. Ó, menos 2 ao quadrado, vou continuar aqui em cima. Vai dar 4, menos 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Isso aqui é zero. Passo 4 para lá. Menos 12k igual a menos 4, porque ele vem fazendo a operação inversa. Não gosto deste carinha que acompanha a letra negativa. Multiplico a equação toda por menos 1 e troco o sinal. Então, o 12k fica positivo e o 4 também. K é igual. Como eu quero isolar o K, agora eu tenho que ficar bastante esperto, né? Esse 12 que acompanha ele vai passar para cá fazendo a operação inversa, tá? O 12 que está multiplicando, ele vai passar fazendo a operação de divisão. Ah, mas e o 4? Ele continua na dele, fica aqui por cima. Como 4 dividido por 12 não dá exato, eu posso simplificar. Ó. 4 e 12 dá para dividir por 4, né? Então, 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 é 3, então o valor do K é 1/3. Tá? Já na letra B,
é a mesma coisa. Na questão 2, é a mesma coisa. Determine o valor do parâmetro real k, de modo que essa função aqui tenha... Aí eu pus as opções, as possibilidades, né? Dois zeros reais diferentes, um zero real duplo e nenhum zero real. Nossa, tá tão difícil isso aqui? Tá nada, ó. Vamos ver quem que é A, quem que é B, quem que é C dessa função? O A é o 1, né, já que é o cara que acompanha o x². O B é menos 2 e o C vale k. O que eu sei? Que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? O delta fica menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes k. Eu estou calculando o delta aqui. Delta é igual, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 dá 4k, certo? Bom, o que vai acontecer? Na letra A, para ter dois zeros reais e diferentes, o delta tem que ser maior do que zero. Então, 4 menos 4k tem que ser maior do que zero, tá? Menos 4k tem que ser maior do que menos 4. Isso daqui, ó, é importante a gente notar que é uma desigualdade, tá? Não é uma igualdade, é uma desigualdade. E quando eu pego e multiplico por menos 1, quando ela é multiplicada por menos 1, o que vai acontecer? Nós também invertemos a desigualdade. Nós invertemos a desigualdade. Como assim invertemos a desigualdade? Ó, repara que aqui o cara que acompanha o k está negativo. Então, eu vou ter que multiplicar por menos 1, não é? Na hora que eu multiplicar isso aqui por menos 1, opa, vou continuar aqui em cima, ó, o 4k, que estava negativo, fica positivo. O menos 4 fica mais 4. E a desigualdade, ó, repara que eu tinha um sinalzinho de maior, não tinha? Essa desigualdade também vai ser invertida. O contrário de maior é menor, ou seja, eu troco. Só isso. Eu tenho que ficar bastante atento. O resto é igual, ó. K é menor do que esse 4 aqui, que acompanha o K, vem para cá fazendo operação inversa, né? Então, ele passa dividindo. E aí, o K tem que ser menor do que 4 dividido por 4 é 1. Certo? Na letra B, um zero real duplo. Esse aqui é aquele caso que o delta é zero. Então, isso aqui que é o delta, 4 menos 4k é igual a zero. Menos 4k é igual a menos 4. Multiplico por menos 1. Repara que agora eu tenho uma igualdade, já que o sinalzinho que separa um lado do outro da equação é um sinalzinho de igual. E igualdade não tem como inverter, né? Então, 4k é igual a 4. K é igual a 4 sobre 4, então K tem que ser 1. E na letra C, ele colocou nenhum zero real, né? Lembra que quando são dois zeros reais diferentes, o delta é positivo. Quando é um zero real duplo, o delta é igual a zero. Igual a zero. E quando não tem nenhum zero real, o delta é negativo. Então, eu vou ter que pegar o delta, que é o 4 menos 4k, e fazer a continha aqui, ó. Então, 4, aqui é a letra C, tá? Então, na letra C,
4 menos 4k é menor do que zero. Passa esse 4 para lá. Então, fica menos 4k é menor do que menos 4. Multiplico por menos 1. Repara que eu tenho uma desigualdade, tá? Só para lembrar que eu estava esquecendo de falar. Quando eu tenho uma desigualdade, eu tenho um negócio chamado inequação, tá? Então, ó, desigualdade, inequação. E se é uma inequação, multipliquei por menos 1 e inverta a desigualdade. Então, ó, o 4k ficou positivo, o 4 ficou positivo, e a desigualdade eu vou inverter, tá? Então, ó, o que era menor vai ter que ficar maior para ter essa inversão. E o resto é igual. K é maior do que 4 sobre 4, K é maior do que 4 por 4, 1. Tá bom? E o exemplo 3. Calcule o valor de K, então o K, de modo que a função f de x igual a isso aqui, deixa eu dar um destaque na função, né? A função é f de x, é isso aqui, admita 2 como raiz, tá? Bom, o que vem a ser isso aqui de admitir 2 como raiz? 2 é raiz. Isso aqui significa o seguinte, que quando x for igual a 2, f de x vai ser zero, ou seja, né? Ou seja, f de 2 é igual a zero. Nossa, mas como que eu faço isso? Ah, eu tenho tudo aqui na mão, ó. A minha função não é isso aqui? F de x é igual a k vezes x ao quadrado menos 2x mais 3. Repara que eu sei que quando no lugar do x eu colocar 2, tá? Então, quando eu colocar 2 no lugar do x, a gente vai obter que f de x vai ser zero. Então, nós substituímos os valores. Ó, nós substituímos os valores. Então, eu venho aqui na minha função e venho no lugar de f de x, deixa eu colocar com uma cor diferente que eu estou substituindo, ó, vai ser zero. Igual, olha o k vezes, no lugar do x eu vou colocar 2. Mas lembra que ele está elevado ao quadrado. Então, olha o expoente 2 aqui, menos 2 vezes, no lugar do x eu vou colocar 2, e o resto eu copio tudo igual, tá? E olha só, eu tenho uma equaçãozinha, né? Agora é só resolver a equação, ó. Resolvendo a equação. Vou continuar aqui em cima. 0 é igual. 2 elevado ao quadrado fica 4, que está multiplicando o k. Menos 2 vezes 2, 4, mais 3. 0 é igual a 4k, menos 4 mais 3 dá menos 1. Se eu passar esse 4k, ele vem menos 4k é igual a menos 1, que eu multiplico por menos 1 para não ficar com esse carinha negativo. 4k é igual a 1, k é igual. E aqui, fiquem atentos que muita gente faz caquinha. Esse 4 que vai vir acompanhar o 1. É esse 4 que vai vir fazer a operação inversa. Está multiplicando, é o 4 que vem dividindo. Aquele 1 ali, ó, eu não fiz nada com ele, então ele continua. Então, o k vale 1/4. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto é isso aqui, tá? Bons estudos a todos, gente. Até mais.